Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. Mais um programa na sua opinião. É sempre um prazer estar com você na sua casa, você que permite, né, o nosso acesso à sua casa, à sua intimidade aí durante a apresentação do programa. É sempre um prazer poder falar com você e contar com a sua participação e também com a sua opinião. Como sempre, estamos abordando temas do cotidiano, atuais, políticos, factuais, polêmicos, e vamos falar um pouco sobre as eleições aqui nos Estados Unidos, eleições e o atentado que o ex-presidente Donald Trump sofreu agora, recentemente, aí, na sua campanha. Tem um monte de novidade, a Kamala Harris agora, a nova candidata já do Partido Democrata, que vai disputar a eleição, etc. Mas hoje nós vamos dar um destaque um pouco maior a esse atentado que o ex-presidente Donald Trump sofreu e nós queremos saber a sua opinião. Esse atentado pode ajudar ou atrapalhar a candidatura de Donald Trump? Muita gente acha que teve uma divulgação muito grande, mídia, repercussão, aquele sentimento de união e que isso vai ajudar a candidatura de Donald Trump. Nós estamos a menos de 100 dias das eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. É no próximo dia 5 de novembro. E outras pessoas acham que não, acham que esse atentado pode prejudicar a candidatura de Donald Trump. Mas nós queremos saber a sua opinião. Isso vai ajudar ou prejudicar a candidatura do ex-presidente? Lembrando, você pode participar, deixar sua opinião nas nossas redes sociais, tanto no nosso canal no YouTube, como também no Instagram. Programa Na Sua Opinião. Richard Sanches é brasileiro e cidadão americano residindo em Miami desde 1991. É consultor empresarial com especialidade em marketing e vendas por atacado e desenvolvimento de negócios nos Estados Unidos. É colunista para o poderoso portal conservador Voz Insight, que alcança a comunidade brasileira e de língua portuguesa ao redor do mundo. No Brasil, ele é colunista do maior portal jurídico, o Migalhas. Boa noite, Richard. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Denis. É um prazer, muito obrigado. É um prazer também estar aqui contigo, tendo a oportunidade de falar de um assunto que é muito perto de mim, que é de coração, né? Que é a política aqui nos Estados Unidos, apesar de não ser político. E obrigado pela oportunidade. E é um prazer estar com você nesse painel e participar do programa Na Sua Opinião. Pelo menos aqui a gente acredita que está exercendo a primeira emenda da Constituição americana, não é verdade? Verdade. E coisa que parece que cada vez está mais difícil no Brasil, né? Mas tenho certeza que essa situação vai mudar. Nós não podemos desistir nunca. Temos que lutar pela liberdade e pela democracia. Leandro Gabiati é argentino e naturalizado brasileiro. É bacharel em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires. É mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e doutor em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos. Professor do curso de Ciência Política do Centro Universitário do Distrito Federal e professor nos cursos de Direito e de Gestão Pública na Uniprojeção. Muito obrigado, Leandro, por você ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Grande Denis, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo e com o Richard aqui. Eu queria pedir agora licença a vocês. Nós vamos rodar nossa matéria-tema, até para o telespectador, né, se familiarizar mais com o assunto. E, na sequência, a gente já volta com os nossos convidados e as participações, as impressões iniciais sobre esse assunto. Pode rodar, por favor. Faltam pouco menos de 100 dias para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente atual dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no último dia 21 que desistiu da candidatura à reeleição, declarando apoio para que a vice-presidente Kamala Harris se torne a indicada do Partido Democrata para disputar as eleições. Biden permanecerá como presidente até que seu sucessor tome posse, marcada para 20 de janeiro de 2025. Uma pesquisa de intenção de voto do The New York Times, divulgada no último dia 23, mostra Kamala Harris empatada tecnicamente com o republicano Donald Trump. Trump está com 48% e Kamala com 47%.
A margem de erro da pesquisa é de 3,3 pontos percentuais, ou seja, a situação indica um empate técnico. Durante um comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump sofreu um atentado no dia 13 de julho. Além do atirador, uma pessoa da plateia morreu, segundo autoridades, e outros 2 participantes ficaram feridos. O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, disparou vários tiros de uma posição elevada do telhado de um prédio do lado de fora do comício, antes de ser morto pelas equipes de segurança. Se tratava de um republicano de 20 anos que já havia feito uma pequena contribuição para um grupo alinhado aos democratas, de acordo com registros públicos. No último dia 26, Trump disse que realizará em breve outro comício no mesmo local onde sofreu uma tentativa de assassinato durante o evento de campanha. Voltarei para Butler, Pensilvânia, para um grande e lindo comício, escreveu Trump nas redes sociais. Na sua opinião, o atentado contra o ex-presidente Donald Trump pode contribuir para a reeleição dele? E você, na sua opinião, você acha que esse atentado pode contribuir para a reeleição do presidente Donald Trump? Sim ou não? Deixe sua opinião, sua participação nas nossas redes sociais, tanto no nosso canal no YouTube, como também no Instagram. Eu queria já, voltando aos nossos convidados, Richard, as suas impressões iniciais sobre esse assunto. Desde o atentado, tem muita coisa ainda que está mal explicada, né, nesse atentado. Muito. E a repercussão, pesquisas, etc. O que você acha que pode acontecer? Tem vários pontos aí que você falou. Inicialmente, o após-atentado em relação à organização e o Secret Service, a segurança dele, está muito confusa e tem muita desinformação. Haja visto hoje que, segundo o diretor Wray do FBI, 700 investigadores estão investigando esse caso. E estão vindo coisas à tona que realmente são muito questionáveis e o pessoal envolvido com conspiração, então, estão superaquecidos, né? Mas tem que aguardar. Aparentemente, pelo que se fala, foi um solitário, maluco, desregulado, que sofreu rejeição a vida inteira e foi mais um que, quando quis sair com fama mundial. Isso é um ponto, mas vamos aguardar o desfecho disso tudo. De novo, está confuso. Em relação a ajudar o presidente Donald Trump na reeleição, eu sou favorável que sim, ele vai ajudar. Eu acho que ajuda, eu acho que a maneira que ele se posicionou, a maneira que ele levantou, aquele grito de guerra dele, lute, 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 fight, 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 foi tremendo e eu acredito que ajudou e ajudou bastante, porque ele não arregou, não se intimidou, não só no momento do atentado, como também agora, a ponto dele voltar não só para Butler, na Pensilvânia, para acabar o comício, como ele disse, ele ficou devendo aos eleitores dele, e como também ele vai voltar a fazer comício ao céu aberto. E isso realmente mostra que um homem de coragem, né? Não é fácil, porque a gente, analisando assim do sofá, na televisão, é uma outra história, né? Mas você escutar ali o disparo e sentir algo se aproximar e tocar no teu corpo, é bem complicado. Mas queria passar ao Leandro agora. Leandro, quais as suas impressões iniciais sobre isso? Vamos lá. Primeiro ponto, Trump vem com uma campanha muito bem feita, com pesquisas que ainda, né, bom, falando do Biden agora, da Kamala, pesquisas bastante niveladas, né, equilibradas. O Trump tem uma vantagem, ele é oposição. E, pelo visto, até aqui, o tom da campanha é de mudança, né? Seja porque o Biden talvez não teve um desempenho, né, tão positivo, né? Basta ver as pesquisas de avaliação de governo,
principalmente questão de inflação, segurança pública, né? Então, primeiro ponto, o Trump já vinha com uma campanha muito bem pensada. O atentado coloca o Trump mais em evidência e eventualmente até como uma vítima, né, de alguma forma. E, em resumo, o que a gente tem ainda mais, lamentavelmente, aliás, né, é uma realidade, talvez depois a gente avalia se essa polarização tão mencionada na mídia é positiva ou não para a democracia. Mas esse evento que faz é polarizar ainda mais uma campanha que já nasce polarizada, e o Trump, nessa confusão toda, ele acho que tem muito a explorar aí e, eventualmente, a manter essa tendência de uma boa campanha, de um bom desempenho nas pesquisas para confirmar a reeleição. Logicamente, tem muita água ainda para correr, para passar embaixo da ponte, como o pessoal diz, mas, assim, acho que o Trump tem vários elementos a favor. Vamos esperar. O Richard, você está aqui nos Estados Unidos também, né? Em Miami, na cidade do Doral, Tá oeste pertinho. de Miami. Desde Eu tô aqui em 91. Orlando. Tá pertinho. Pertinho. O que a gente acompanhou aqui nos Estados Unidos, uma parte que ficou assim, para mim, meio estranha nesse atentado, foi aquele popular que estava lá, que chamou a atenção da polícia, dizendo que tinha uma pessoa lá no teto daquele galpão. E falou, olha, ele está lá em cima, eu já passei, vi, ele continua lá, ele está circulando pelo teto. E segundo ele, a polícia deu de ombros, né? Falou, tá bom, vamos ver, etc, etc. E não foi só ele, depois apareceu uma outra mulher que ela se deslocou, ela vinha daquela direção do galpão até o comício e também alertou e achou estranho, porque ela caminhando viu uma pessoa lá no telhado. Quer dizer, uma popular que não tinha nada a ver com polícia, com serviço secreto, não tinha luneta, não tinha binóculo, não tinha nada, e ela caminhando viu que tinha uma pessoa no telhado. E também avisou a polícia e nenhuma providência foi tomada. A diretora do Serviço Secreto pediu demissão, ela foi bombardeada aqui, né? Agora, a atuação do Serviço Secreto, tanto na prevenção quanto depois do disparo, ela foi pífia aqui. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu não poderia imaginar uma ação tão ruim do Serviço Secreto como a que aconteceu. O que você acha, Richard? Eu concordo com você, Engenheiro Brigrau, só que tem que voltar algumas décadas para a reação da polícia e também do Serviço Secreto, tá? Há décadas atrás, eu não sei dizer quando foi isso, mas foi muito divulgado em setembro 11, que tem um termo técnico, eu esqueci agora, até o inglês que eu estava procurando aqui, eu estava virando a cabeça, que eu estou com a minha tela procurando, que eu li isso hoje, tá? Para a polícia tomar alguma atitude, alguma coisa mais agressiva, é quase assim, primeiro você atira, depois eu reajo. Eles não podiam tomar iniciativa, entendeu? Inclusive, no setembro 11, uma coisa que na época foi muito divulgado aqui, eu já morava aqui, lógico, né? Que o dono da escola de aviação reportou que tinham os árabes, né, só querendo aprender a decolar o avião, não se interessava em aterrissar o avião. Olha só. Não, mas não pode fazer nada porque é crime. Eles receberam o Social Security logo depois do atentado, chegou na casa dele. Exato. Então, veja bem, quando voltou até essa conversa de novo, quando viu esse rapaz em cima, eles não podiam abordar de maneira agressiva ou decidida, porque o cara, por hora, era só um suspeito. Então, o nome que eles dão lá, um suspect, alguma coisa. Então, o que acontece? Quando você olha isso, é erro de tudo que é lado. Porque a pergunta é, o que um cara está fazendo no telhado com uma arma? Exato, não tem conversa. Aí, desnecessário seria dizer que essa legislação veio dos democratas. Seria desnecessário falar isso, né? E tanto que na época, hoje foi esse escândalo aí dessa troca de prisioneiros, que como na época de George W. Bush falava muito, você não negocia com terrorista. Mas enfim. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, da maneira que aconteceu, que nem você colocou muitíssimo bem, Denis, foi erro de tudo que é lado. Agora,
vamos esperar, que nem aí o Leandro falou, vai passar muita água embaixo do rio, né, meu irmão? Vai vir muita coisa ainda, porque eu só acredito que a verdade virá à tona quando o Trump entrar no governo. Porque enquanto estiver no governo democrata, vai estar abafado. Essa é a minha opinião. E, Leandro, você viu que também teve um outro episódio que parece que um agente do serviço secreto estava subindo no telhado e caiu, né? Ele estava na escada subindo, depois de muita gente insistir para alguém ir lá, ele colocou a escada e caiu, e não conseguiu chegar lá. É inconcebível, como é que na maior economia do mundo, onde tem um investimento em segurança enorme, acontece uma coisa dessa? O que aconteceu é que o Kruk apontou para ele, por isso que ele caiu. Vai lá, Leandro. Bom, já um outro erro, né? Porque ele, primeiro, não deveria ir sozinho. Né? Porque se você está acessando numa escada o teto, onde você sabe que tem um camarada com a R15, como é você subindo a escada, você não vai conseguir estar com a arma na mão e se controlar. Então teria que ir um de cada lado, ou dois, ou três, para cercar. Coisas que são inconcebíveis. Não sei se o Leandro concorda aí com a gente. Então, vamos lá, eu vou falar um pouco desse contexto, justamente. Lamentavelmente, a gente tem que insistir nesse cenário que nós temos de polarização. E num cenário tão polarizado, e aqui nós estamos só falando dos Estados Unidos, chama muito a atenção a sequência de erros. E aqui talvez eu estou me remetendo unicamente ao fato, né? Acho que foi na Pensilvânia, né? Agora, poxa, você tem uma situação muito particular nesses últimos anos nos Estados Unidos. Acho que a atenção e o desempenho dos serviços secretos dos Estados Unidos deveria ser redobrado. Não há margem para erro. Eu circulo aqui em Brasília, eu moro aqui em Brasília, e assim, alguns procedimentos de segurança em prédios públicos têm sido reforçados. Mas, assim, eu assumo aqui perante vocês, perante o público, eu fico constrangido da liberdade que há para circular dentro de prédios públicos, para você acessar determinados espaços, ou seja, se alguém quer pegar algum tipo de informação, até um próprio servidor, sabe? Não há qualquer esquema assim de segurança mais rígida, seja no Congresso, seja no Planalto. Logicamente, insisto, depois desse clima político um pouco mais tenso, há alguns procedimentos que foram reforçados, mas eu acho que aqui no Brasil está muito fraco. E pensando nos Estados Unidos, que vocês mencionam, esse contexto, o profissionalismo, os antecedentes que o Serviço Secreto tem, lamentavelmente não atendem e não estão à altura da situação. Pelo menos, houve um reconhecimento do erro, né? Houve uma demissão. Acho que pelo menos é um meia-culpa que talvez seja um primeiro passo para aprimorar diversos aspectos da segurança dos candidatos. Deixa eu dar um adendo para você saber aqui, para vocês saberem. Não é por falta de dinheiro, porque o orçamento do Serviço Secreto só em 2023 foi de 3 bilhões de dólares e possui 7.689 empregados, né? E só para a campanha presidencial eles pegaram mais 190 milhões de dólares. Então, quer dizer, não foi falta de dinheiro, foi organizacional. Agora, por que deixaram chegar nesse ponto? É complicado. Não, e um outro detalhe, hein? Agora eles falam, não, mas também aconteceu isso porque ele ainda não era um candidato homologado pelo Partido Republicano. A partir do momento que ele fosse homologado, o Serviço Secreto aumentaria o número de membros. Mas o que a gente nota era o despreparo das pessoas ali. Um tropeçando em cima do outro não conseguia pôr a arma no cotre. Um com a porta aberta esperando e ninguém chegava. Primeiro, ele não era um candidato normal. Ele era um ex-presidente dos Estados Unidos e uma celebridade. E quando você vê o que fizeram, inclusive com Kennedy, que também é democrata, que contou a história que o pai dele foi assassinado, que o tio foi assassinado, e o governo Biden negou a proteção. Então, de novo, vindo dos democratas, pessoal, eu acredito em qualquer coisa. Para mim, tudo é possível. Nada é surpresa.
E hoje ele declarou aqui nos Estados Unidos que ele vai voltar ao mesmo local para fazer o comício, né? O Vai, Trump. porque, como ele falou, ele tá devendo aos eleitores da Pensilvânia, que não é nada. A Pensilvânia são 19 votos no colégio eleitoral. E lá tem um E é um peso estado histórico. pêndulo, né? Exatamente. E ele está empatado, mais ou menos nas pesquisas aí, está empatado com a Kamala Harris, 49% e 49%, entendeu? Uma margem empate de 3% técnico, de erro. Empate técnico. Eu até, se vocês toparem, eu queria convidar agora a gente fazer um próximo programa aqui, mais para frente, mais próximo das eleições, para a gente explicar esse confuso sistema eleitoral dos Estados Unidos. Ele não é uma votação direta para presidente, é bem complicado, é bem, sabe, confuso. Inclusive eu aconselho aí no Brasil, acho que a Netflix também já está passando um documentário chamado Poder do Voto. Não sei se vocês já assistiram. Eu recomendo. Ele explica mais ou menos como é formado aqui os distritos, a votação distrital, deputado, os partidos, a divisão de distritos, etc. Ele é bem complexo. Já fica o convite aqui para vocês. Se vocês puderem aí, mais para frente a gente marca um programa para falar do sistema, como se elege o presidente aqui nos Estados Unidos. Ele é bem confuso. Não pense que é simples, que é um voto direto, vai lá e está feito. Não, ele é bem complexo. Eu queria também pedir licença a vocês agora. Nós temos o Povo Fala. O que o povo aí do Brasil pensou a respeito desse atentado contra o ex-presidente Donald Trump? Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Na sua opinião, o atentado contra o ex-presidente Donald Trump vai ajudar ele a ser reeleito? Com certeza. Eu acho que não. Acho que sim. De certa maneira, não. Imagino que sim. Olha, na minha opinião, tomara que não, né? Eu acho que, na verdade, os Estados Unidos está cansado meio de passar por isso. Para eles, essa violência meio faz parte. Para a gente seria mais aterrorizante, mas para eles acontece direto. Toda semana tem um atentado. Eu acho que não é isso que vai mudar a percepção, inclusive, de quem ele é. Aconteceria se ele fosse internado, se ele tivesse criado um drama em torno disso. É possível que sim, mas do ponto de vista eleitoral, não acredito muito, não. Porque não é um presidente assim muito bom, no meu ponto de vista de ver. Tomara que não. Mas você acha que vai? Não. Não vai. Assim como aqui no Brasil ajudou o nosso ex-presidente, acho que lá também vão se comover para que seja reeleito, né? Acho que vai ter essa comoção, sim. Porque, infelizmente, o ser humano é assim, né? Ele usa de algo fatídico para se promover. Eu acho que, independente se for Estados Unidos ou Brasil, isso é algo que vai ajudar com certeza ele. O atentado fez com que gerasse uma comoção muito grande em toda a comunidade americana, né? Isso com certeza deve contribuir para a reeleição dele. E na sua opinião, o atentado contra o ex-presidente Donald Trump pode contribuir para a reeleição dele? E você, qual a sua opinião? Esse atentado pode contribuir com a reeleição do ex-presidente Donald Trump? Sim ou não? Participe, deixe sua opinião nas nossas redes sociais. O programa é sempre feito pensando em você. Leandro, você que está aí no Brasil, essa opinião, o Povo Fala agora, reflete mais ou menos o pensamento aí do brasileiro sobre o atentado? Eu achei engraçado, Denis, totalmente diversas as opiniões, né? Mas é ótimo escutar um pouco assim qual é o sentimento popular. Eu gostei, eu ficaria aqui com a opinião de uma moça e ela fez um paralelo com o caso de Bolsonaro, né? A cidade de Juiz de Fora, por exemplo, né, eu estava pensando aqui nesse retorno Trump, a Pensilvânia será um ato muito simbólico, que acho que está muito bem, né? Justamente, e o Richard falava, né, dessa frase do fight, 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 né? Acho que ele vai rejeitar e vai explorar muito bem. Ele é um cara da mídia, é um cara que sabe comunicar muito bem.
Acho que ele, no momento oportuno, acho que ele vai escolher até o momento certo, né, ao longo desse período de campanha, para dar esse golpe, esse punch aí, no momento certo. Assim, eu acho que não tem jeito não, e insisto aqui, volto ao argumento. A moça fez um paralelo muito correto, e muitos aqui, quando o Bolsonaro sofreu atentado, falaram que a eleição estava definida, decidida. Eu acho que ainda, assim, e aqui o ponto, com o atentado e sem a mudança de candidato dos democratas, você tinha uma eleição muito bem encaminhada. O que abre um ponto de interrogação, além do atentado, agora a pré-candidatura da Kamala, que certamente deve ser confirmada no próximo dia 19. Né? Mas há um paralelo importante, só não fechamos porque, insisto, faltam são 70 dias, 75 dias ainda. Hoje é dia 1º, a eleição dia 5, são 65 dias. Né? Então, não, muita 90, coisa para acontecer. 95. 90, agosto, setembro, outubro, exatamente, mais 5 dias de novembro, 95. Então, em política é uma eternidade, mas eu volto ao argumento original. O atentado acaba, de alguma forma, consolidando o voto que já é trumpista e, eventualmente, pode incentivar a pessoas que não se movimentariam, não iriam votar, talvez esse atentado contra o Trump faça com que o eleitorado mais conservador se movimente e esteja presente votando no dia 5 de novembro. Richard, antes de passar para você, só vou pedir, tem uma nota coberta sobre atentados de ex-presidentes, tá? Eu vou pedir para rodar agora e na sequência a gente já volta com o Richard para falar sobre esse aspecto também. Pode rodar, por favor. O ex-presidente Donald Trump sofreu o 16º atentado direto contra presidentes dos Estados Unidos. Em ao menos 16 situações, chefes de Estado e candidatos à Casa Branca sofreram ataques e alguns deles foram mortos. Alguns presidentes que sofreram tentativa de assassinato foram Andrew Jackson, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Ronald Reagan, Bill Clinton e George Bush. Os presidentes que foram mortos em decorrência dos atentados incluem Abraham Lincoln, James Garfield e John Kennedy. Richard, não é por falta de atentado aqui, né? Tem bastante. E parece que... num país que bélico... continua, infelizmente, né? Exatamente. E não vai parar. Por exemplo, é sabido que o pessoal iraniano quer matar o Trump. Ele e o Mike Pompeo. O cara que mataram lá o Soleimani e o al-Baghdadi. Quer dizer, é jurado de morte. Ele e a família dele. Então, não tem notícia boa pela frente. Está se esperando um grande atentado até 5 de novembro. Existe uma dúvida aqui, se o atentado vai ser agora, antes da eleição, ou logo após a presidência, para deixar a bomba cair no colo dele, dizendo, foi na presidência do Donald Trump. Mas não é. Não é. Porque quando a gente olha a quantidade de terroristas no watch list que já atravessaram a fronteira, que já foram pegos, é uma coisa simplesmente assustadora. Eles já estão aqui dentro. É o chamado célula adormecida, sleeping cells. Já estão aqui. E estejamos preparados, que nem eu falo no meu canal, né? Oremos pelos Estados Unidos, pelo Brasil e Israel, que não vai vir coisa boa por aí, não. Eu, inclusive, escrevi uma matéria para o Diário de São Paulo falando a respeito do Partido Democrata, que, na minha opinião, o problema do Partido Democrata vai muito além do Joe Biden. Naquela época ele ainda não tinha renunciado. Mas é um problema de articulação interna, tanto é que a Kamala Harris também não arranca suspiros do partido, mas não tinha ninguém pelo menos rapidamente, que pudesse mobilizar caciques do partido aqui para apoiar. Surgiu a figura de Michelle Obama, que realmente acho que aí a dor de cabeça a Donald Trump seria maior, porque é mulher, negra, engajada com os movimentos sociais, teria o apoio do marido, né?
Barack Obama, etc. Mas você veja que o Partido Democrata, além de demorar para reagir, e eu queria também o Leandro falasse um pouco sobre isso, além dele demorar a reagir, ele pegou uma solução que foi aquela história, é o que temos para agora. Mas ela também nunca foi assim, uma figura representativa. Ela entrou na política em 2015, se eu não me engano. Quer dizer, ela tem 9 anos de vida pública. Ela era procuradora e agora já é candidata a presidente da República. Eu não sei, qual a sua opinião sobre isso, Leandro? O Denis tem, assim, acho que não são problemas dos Estados Unidos, é um problema da democracia. A democracia ocidental, ela está tendo sérias dificuldades para dar respostas aos problemas do pós-modernismo. O Estado é um Estado obsoleto diante das dificuldades, dos problemas econômicos, sociais, de segurança que a gente tem. Assim, a gente olha diversos países, situações, e não há candidatos. Aí, justamente, aquele candidato que adota um tom, às vezes, um pouco mais próximo do populismo, é aquele que tem vantagem, né? Acho que, e um pouco aí essa questão, acho que os democratas procuraram, discutiram, tinha vários nomes, alguns governadores, alguns senadores, mas todos sem qualquer apelo ou sem qualquer vantagem eleitoral, né? Justamente se pensou em alguns governadores de estados, né, swing voters, né, acho que essa é a expressão em inglês, mas assim, avaliaram que nenhum seria determinante ou teria o carisma suficiente. Acabou sobrando, acho que por decantação, acabou sobrando a Kamala, que também é uma candidata, acho que você menciona bem, teve um desempenho sem qualquer destaque na vice-presidência, problemas de imigração, que acho que de alguma forma estavam vinculados à agenda que ela tinha para resolver, e acabou não resolvendo. Então, ela acho que, assim, se por um lado ela é uma surpresa, vamos dizer assim, ou conta com esse, ou seja, tira um candidato desgastado e ela entra com um certo fôlego, mas ao mesmo tempo será uma campanha muito dura, porque ela tem responsabilidade na situação, seja econômica, seja social. Então, ela vai ter que se preparar muito bem para tentar ter alguma chance de vitória. Mas, insisto, Denis, essa falta de líderes é um problema que nos atinge os Estados Unidos, mas outras várias democracias. E os republicanos, até queria a opinião do Richard agora, os republicanos têm batido nesse ponto. Por quê? O presidente Biden delegou, ainda quando ele era candidato, ele delegou à Câmara o problema da imigração. Ela ficou praticamente como uma responsável para, né, bolar a saída. Cesarina da fronteira. Cesarina da fronteira. Exatamente. E isso daí é o ponto, segundo as pesquisas aqui nos Estados Unidos, o segundo ponto, aliás, o primeiro ponto que gera uma reação negativa, né, uma rejeição à administração Biden, é a imigração ilegal. E o segundo, inflação. A partir do momento que ela, em tese, seria responsável, você acha que agora o republicano batendo forte nisso, ela não resolveu nada, foi indicada, a coisa está pior ainda, pode facilitar a eleição do Donald Trump? Não, vai facilitar e praticamente onde vão cair em cima, porque veja bem, segundo a Constituição Americana, que é esse livrinho que fica aqui, ó, não é de cabeceira não, mas está aqui, ó, né? Vocês estão vendo aqui? Dá para ver? A Constituição Americana aqui? Eu estou me perdendo aqui na câmera aqui, ó. Aqui, aí deu, tá? Aí. A gente vai vendo que a primeira obrigatoriedade do presidente é defender o país. Não só de ataque externo, mas como também ataques domésticos, né? E do jeito que a coisa fez, que ele abriu a fronteira, que foi propositadamente para inflar e tornar esse país comunista, isso é fato, é claro, quem acompanha sabe disso, ele escancarou a fronteira. Para vocês terem uma ideia, só no primeiro dia que ele assumiu o governo, no dia 20 de janeiro de 2021, teve 6 ordens executivas em relação de abertura de fronteira. Até agora, se eu não estiver enganado, até agora, e eu falo isso com uma certa propriedade que eu tenho aqui, até o dia 10 de fevereiro, ele já tinha assinado 64 ordens executivas em relação de abertura de fronteira. E até agora já chegou até 90 ordens executivas. Ou seja, tudo isso é propositadamente para se tornar esse país
comunista. Isso é fato. Escancarou a fronteira, até a presente data calcula que já atravessou 15 milhões de pessoas que eles conseguiram registrar, sendo 2 milhões de pessoas são chamados gotaways, que eles não conseguiram pegar. E ali atravessou um cara, e ele pegou outro ali. Eles calculam 2 milhões, quase 100 terroristas no watching list, 160 e quase 70 países já atravessaram a fronteira, quase 40 mil chineses em ordem de servir exército atravessaram a fronteira, tráfico infantil, mulheres, drogas. Não tem a maior crise, é considerada pelas organizações internacionais a maior crise humanitária do mundo. Qual a coisa boa? Só para vocês terem uma ideia, Michigan, a Michigan agora vai custar, tá? Michigan vai custar praticamente 2 bilhões e meio para 2 bilhões e meio só para atender os imigrantes ilegais ano que vem. É muito dinheiro, pessoal. Nova York já jogou a toalha. Né? Nova York jogou a toalha. Mas o Adams, que é prefeito democrata, abriu os braços e falava, vem para cá. Perdão, a Massachusetts, perdão, deixa eu corrigir aqui. I take it back. Massachusetts vai custar, nos próximos 2 anos, quase 2 bilhões de dólares. Não, mas só para os ilegais. Eu acho que existe muita mentira, muita coisa assim a respeito de fronteira, porque é uma coisa demagoga. Uma coisa é fato. Sem imigrante, o país para. Porque o americano, já há muitos anos, eu também venho aqui há muitos anos, ele já não faz muitos serviços que só o imigrante faz aqui. A gente não pode fechar os olhos para isso. O imigrante americano, pura e simplesmente, se recusa a fazer. Ele prefere ganhar menos, ficar em casa, no ar-condicionado, no escritório, do que fazer o serviço braçal. Isso é fato. Agora, é lógico, tem que tomar o cuidado, porque no meio de tanta gente que entra, vem o traficante, vem o terrorista, vem o genocida, vem o estuprador, vem gente de gangue, etc. Mas o que eu, pelo menos nesses últimos 30 anos, eu vejo que não existe, e aí entre democrata e republicano também, não existe, eles vão fazendo puxadinho quanto à lei de imigração. Aprova uma coisa, é um ato executivo, aí depois é revogado, é outro. Não existe uma reforma séria, realmente, que possa encarar isso daí. Isso entra governo, sai governo e continua a mesma coisa. Agora, esses estados democratas que sempre foram favoráveis, não, vamos receber, abrir as portas, etc. Por quê? A grande maioria dos imigrantes ficava aqui em estados republicanos, na Flórida, no Texas. E para eles não tinha muito problema. Agora que eles começaram a ir para lá, você vê, Nova York já jogou a toalha. Diz que não tem mais condição de receber ninguém. Mas eu veja bem, o Denis, não havia mais necessidade de abrir as fronteiras da maneira que foi aberta. Não havia mais necessidade, já tinha suficientes imigrantes aqui. Quando o Biden assumiu o governo, era falado que tinha mais ou menos de 10 a 12 milhões de imigrantes ilegais já vivendo nos Estados Unidos. Não havia mais necessidade de abrir da maneira que ele abriu. De novo, eles abriram, foi agenda comunista. Querer fazer... O sonho do democrata é fazer o Texas comunista. Isto aí é fato. Porque o Texas, se eu tiver com a minha cabeça errada, são quase 40 votos no colégio eleitoral. Califórnia são 54 votos no colégio eleitoral. Isso que eles querem fazer. Inchar, inflar. Por quê? Do jeito que não havia necessidade. E o americano, eu vou discordar de você respeitosamente, o americano não tem problema de fazer o serviço que o imigrante faz. Ele não quer fazer pelo preço que o imigrante faz. É diferente. E por que a Kamala Harris está se arrebentando aí, apesar de ter desse fake news do New York Times e outros mais? Por quê? O imigrante que está atravessando a fronteira, ele não vai disputar o mercado de trabalho comigo, ele não vai disputar o mercado de trabalho com você, ele está disputando com quem? Com os outros latinos e com a comunidade afro. Está tirando o trabalho deles. Por que o pessoal do Black Lives Matter se voltou contra a Kamala Harris? Por que agora tem um nigger for Trump? Por quê? Então a gente vê muito fake news,
Agora eu descobri essa semana que o Elon Musk colocou no X que o Google e o Facebook, através da plataforma Meta, já está shadowbanning o Trump. Eu sou censurado no meu canal. Demasiadamente, eu sou censurado demasiadamente no meu canal. Aqui no Brasil. Demasiadamente. Que é uma vergonha. Por quê? O que eu falo a verdade? Porque eu falo de Deus? Porque eu sou republicano assumido? Eu falo fatos? Eu já fui penalizado quase mais de 6 meses no meu canal porque eu mostrei uma imagem do Ron DeSantis falando. Quer dizer, isso é um absurdo. 15% dos 81 milhões de pessoas que dizem que votaram no Biden na última campanha, antes dele assumir o compromisso da presidência, já tinham se arrependido de ter votado nele. 15%. Agora, o que a prensa fez? Afastou tudo que é sujeira dele, como agora está afastando, que agora a Kamala Harris é a little darling do partido e dos globalistas. Eu queria ouvir um pouquinho o Leandro, mas uma coisa que eu notei aqui, em termos de estratégia, não sei se você concorda, Leandro, o Partido Republicano dá um baile no Democrata. Sempre, a estratégia montada pelo Republicano, ela é muito melhor que a do Democrata. Agora, na última eleição, o Democrata acordou. Por quê? Com aquele advento do Covid-19, o Trump também deu uma engasgada inicialmente aqui em comprar vacina, não compra, reconhece que é uma pandemia ou não. Teve o atentado ao Floyd, ao Floyd, etc. Aquilo, por uma administração que vinha bem, na hora, poucos meses antes da eleição, começou a criar problemas. O Partido Democrata, na minha opinião, na minha visão política aqui, foi muito inteligente. Por quê? Com a rejeição que foi criada em cima do Trump, eles afastaram Bernie Sanders, que era da esquerda do Partido Democrata, porque nenhum republicano votaria nele, em hipótese nenhuma, que ele é socialista assumido. E encerraram a discussão apresentando o Biden, né? O bonzinho, um cara de centro, que foi do Obama, que eventualmente algum republicano até poderia votar nele pelas atitudes do Trump que estavam naqueles últimos meses, aquela confusão. E aí deram o chamado chapéu no republicano. Tanto é que ele ganhou com voto de republicano. É mais ou menos isso, Leandro? Você sabe, Denis, que o Maquiavel, ele fala na política como um conceito essencial, ele fala em virtude e fortuna, né? Ou seja, em habilidade e sorte. E o Trump, evidente, ele não teve muita sorte. Isso aí faz parte, você tem que lidar, né? Há fatos, acontecimentos que você não controla. Então, acho que, primeiro, a pandemia. Segundo, a morte e assassinato do Floyd marcaram muito a campanha em que Biden foi eleito. Então, houve eventualmente, acho que, alguma habilidade dos democratas para explorar essas agendas, mas eu te diria mais que o Trump perdeu a eleição afetado justamente pelos acontecimentos. Agora, eu queria só comentar um pouco aqui essa questão da imigração que vocês estavam trazendo. Eu mencionei aqui algumas falências do Estado, né, pós-moderno que a gente tem. Uma das grandes falências, dos grandes problemas é justamente dar resposta correta à imigração. E aqui uma questão, quando a gente olha a composição do Congresso norte-americano, eu fiz questão de abrir um pouco e olhar o mapinha lá do Senado e da Câmara. Você tem uma divisão praticamente igual de 50 e 50 na Câmara e no Senado. E para aprovar um projeto, como o Richard sugere, e acho que eventualmente a gente sempre pensa em que problemas grandes demandam políticas sérias e de longo prazo. Agora a questão é como é que um presidente, eventualmente o Trump eleito, acho que a gente vai ter que ir olhando para a presidencial, lógico, os Estados Unidos é um sistema presidencialista, mas a gente tem que olhar também para o resultado das eleições legislativas.
né, porque justamente dessa nova configuração do Congresso americano é que o Trump terá maior ou menor facilidade para propor políticas de mudanças mais estruturais, como seria uma nova lei de imigração. Então, eu fico um pouco também nesse, né, um olho, como é que o pessoal diz, um olho no peixe e outro na faca. Já eu gosto dessas falas, mas sempre esqueço. Mas assim, você tem que olhar para os dois lados. Vamos ver como é que Congresso o Trump, se ganhar, ou a Câmara, né, se ganhar, terá. Né? Temos um Supremo, né, uma Corte Suprema, que hoje tem uma maioria conservadora. Se o Biden fosse derrotado, ou seja, se o Biden continuasse candidato, você poderia ter o embalo maior do Trump e uma formação de maioria mais consolidada no Senado e na Câmara. Com a chegada da Câmara, a gente vai ter que observar isso também, como isso aí impacta na eleição legislativa. Richard, você mencionou a respeito dessa possibilidade de atentado aí, que falam que o Irã estaria envolvido, estaria tramando. Para muitos aqui, isso daí é aquela história de teoria da conspiração. Eu, particularmente, não duvido. Disso. Mas é baseado... Quais as fontes concretas que a gente pode lastrear isso daí? O diretor do FBI, o Ray, falou isso. Atentado, para ficar preparado. Nunca esteve tão perto de um próximo atentado que nem setembro 11. Ele já falou isso 3 ou 4 vezes na audiência no Congresso. Nós temos que entender o seguinte: ele matou o Soleimani, ele matou como é que é falei o nome dele agora, o Baghdadi. Os caras eram ídolos no Irã. Matou os dois. Os caras vão vir babando. Por que agora o Hamas praticamente declarou guerra ao Israel? Olha a confusão. Hezbollah declarou guerra ao Israel. São ídolos. Então, E outra coisa que a gente não pode esquecer, que durante o governo Trump, ele, como ele diz aqui, né, ele trouxe o Irã de joelho, porque com as sanções econômicas, o Trump ficou sem dinheiro. O Irã ficou sem dinheiro devido às sanções econômicas. Aí o Biden chegou, devido a uma agenda democrata, abriu as pernas para o Irã. Olha o Irã dando trabalho aí. E como é que você vai dar dinheiro para um país que dizia morte para a América, morte para os judeus, death to America, death to Israel? Se você pegar a história de décadas atrás, de governo Clinton para cá, você vai entender o que está acontecendo hoje. Você vai entender o que aconteceu semanas atrás. Estou até pensando em botar um vídeo aqui no meu canal. O senador republicano Ted Cruz, ele fritou o Blinken no Congresso. Imprensou. Porque tinha que ver o Irã até dia 20 de janeiro de 2021. Como é que ele era. Olha como é que ele está hoje. Mas teve aquela liberação dos ativos, né? O Biden liberou. Eu disse, lógico, aí a coisa fluiu para ele, entrou o dinheiro, né? Deu fôlego. Hoje está bilionário, subsidiando o mal, fazendo o que está fazendo no mundo afora. O mundo está mais perigoso por causa disso. Não tem onde você viver no mundo hoje que você não tenha mais segurança. É uma tristeza, mas é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E essas informações, o próprio FBI reconhece isso. Leandro, de atentados. Desculpa, você quer concluir, Richard? Não. Leandro, de atentados terroristas, o que você acha que vem pela frente aí? O que tem de concreto, o que é imaginação exacerbada? Bom, acho que o primeiro ponto, você menciona bem, a imaginação, né? E quando você carece de dados e quando essas investigações tão relevantes como essa aí, o Richard estava falando dos avanços ou não, do que falta ainda, você deixa aberta uma porta complexa para a especulação, né? Então, acho que seria oportuno que o Serviço de Inteligência, pelo bem da eleição, da disputa, né, para evitar desinformação, tivesse a oportunidade de esclarecer de forma contundente o que aconteceu. A gente vê aqui também no Brasil
uma série de especulações com o que foi o atentado ao ex-presidente Bolsonaro. Então, acho que vai ter muito disso aí, né? E aqui, eu volto aqui a um ponto que o Richard menciona aqui sobre o Irã, terrorismo. A gente tem um grande problema de governança mundial que não será resolvido no curto prazo. A ONU é um fórum que não funciona mais, que ninguém respeita, ninguém cumpre regras. A OMC, indo para o plano econômico, a OMC também perdeu relevância, né? Então, essa situação de uma falta, ou seja, de uma nova ordem de governança, ou de algum tipo de fórum, né? Isso aí nos traz muita incerteza. O Irã, que agora vai entrar, foi atingido, né, em cheio pelo ataque cirúrgico que Israel, que a inteligência, as Forças Armadas de Israel costumam fazem muito bem, são muito eficientes. Acho que o Mossad aprendeu com a CIA e hoje está anos-luz da CIA, né? Mossad, né? Acho que a gente tem que elogiar, porque são muito eficientes, é impressionante, admiração até. Mas é isso aí, a gente tem uma ordem global superada, falida, e não temos novos elementos, né, como para ordenar e arrumar a casa, por assim dizer. Isso aí nos traz uma elevada incerteza, mais guerra, mais atentados, mais terrorismo. Lamentavelmente, isso aí é o caminho. Junto com doenças, pandemias, epidemia, com crises alimentares, com problemas de abastecimento de energia, o mundo ficou muito mais complexo, né? Eu nasci no século XX, me formei no século XX, a minha cabeça pensa como século XX, e eu sinto saudade. Logicamente, eu não gosto de ser saudosista, mas a gente vivia com muita mais certezas e tranquilidade do que a gente vive hoje. Então, é isso aí. Resta lidar com a incerteza e um mundo muito volátil. Eu queria pedir ao telespectador agora para deixar a sua opinião. Você pode acessar as nossas redes sociais, tanto o nosso canal no YouTube quanto o Instagram. Na sua opinião, você acha que esse atentado que o ex-presidente Donald Trump sofreu pode ajudá-lo na sua tentativa de reeleição à presidência dos Estados Unidos? Sim ou não? E lembrando, você pode assistir ao programa inédito, bem como a qualquer programa já veiculado, acessando o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixa o like, você vai receber as notificações e ter acesso a todos os programas já veiculados. Não esqueça, programa Na Sua Opinião, canal no YouTube. Eu queria voltar aos nossos convidados agora, também, e já agradecendo, porque nosso tempo aqui está se esgotando, e colocar para as considerações finais, tanto do Richard quanto do Leandro, algum tema que eu não perguntei, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, por favor, fique à vontade, começando pelo Richard. Bem, em relação, eu sempre, quando tenho a honra de ser convidado para uma entrevista que nem essa, desse calibre, agradeço a você, o Denis e o Leandro também a participação. Existe essa confusão em relação às eleições de 2020 e em relação a Minnesota. Tem dois documentários que eu sempre falo. Um é em relação à eleição, que é do produtor Denis de Souza, chamado 2.000 Mulas. Tem que ver. Veja e tira essas conclusões. E sobre o que aconteceu no caso de George Floyd, é um documentário chamado, eu não lembro o nome, como é que seria em português, mas parafraseando, chamado, eu acho que é a queda, Minnesota cai, a queda de Minnesota, uma coisa assim. E vocês vão entender o que aconteceu direitinho no George Floyd. Mas é o que é a vida que nós vivemos. E quanto às eleições, pessoal, tem muita coisa para ser definida. Eu creio que o Trump vai ser eleito, pelo menos tudo as empresas de pesquisa de opinião pública mais sérias estão dando vitória a ele, e a fake news, como sempre, New York Times, que não é digna de veracidade nenhuma, fala o que fala. Mas é isso aí, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a audiência de vocês, e pode contar comigo aí para quando precisar falar da política americana, que eu gosto bastante. Muito obrigado. Richard, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Vamos marcar o próximo programa aí para poder contar com a sua experiência aí, para a gente tentar explicar como funcionam
a política e as eleições aqui dos Estados Unidos. Foi um prazer recebê-lo. Leandro, por favor. Denis, encerro aqui primeiro te agradecendo, um profissional de tua trajetória, poder dividir aqui contigo a tela, é um prazer. Obrigado, Richard, também é interessante escutar, você traz muitos dados, e acho que a argumentação com dados sempre fica difícil de rebater. Eu menciono aqui, para encerrar, a particularidade da eleição que nós estamos observando. Primeiro, um atentado na pré-campanha e a desistência de um presidente da República à reeleição. São fatos muito marcantes e que trazem justamente, que vão marcar essa eleição e essa decisão. Como o Richard, eu entendo que há fatores que favorecem uma vitória de Trump, mas é evidente, em toda eleição polarizada, a gente observa isso aí, aconteceu aqui no Brasil, em outros países, a definição acaba sendo por uma diferença mínima. Então, e como o Denis bem observava, o sistema norte-americano é muito particular. Eu estudei, né, numa aula de partidos políticos, temas eleitorais, o engraçado da configuração dos distritos nos Estados Unidos. Exato. Isso aí acho que é interessante, né? Como o pessoal desenha e faz desenhos totalmente esquisitos, né, para justamente favorecer um partido ou outro. Então, acho que essa particularidade do sistema eleitoral norte-americano e os acontecimentos políticos recentes fazem que essa eleição seja particular e única. Provavelmente vamos esperar o resultado, mas eu coloco um feijãozinho, um ponto aí a favor do Trump, que é opositor e enfrenta uma candidata que talvez não esteja à altura. Vamos ver se ela é bem assessorada, eventualmente melhora o desempenho, mas assim, porta totalmente aberta e eleição indefinida. Muito obrigado, Leandro. Foi um prazer recebê-lo aqui. E vamos marcar para um próximo programa a gente falar sobre eleição, essa coisa tão complexa aqui, que quando a gente tenta explicar, pelo menos quando me perguntam, né? Quando não é... Pessoas leigas, né, no assunto, não são especialistas, a gente começa a explicar e fala, para, não, está muito confuso, e realmente é muito confuso. Eu volto a falar, quem tem Netflix, assinatura, procure, se eu não me engano, o título em português é O Poder do Voto. E ele explica como são formados os distritos, eleitos deputados, de 10 em 10 anos é revisto. Então, uma das mágicas que acontecem lá, eu já estou me estendendo aqui, preciso terminar, mas é que o republicano acaba conseguindo a eleição porque ele ganha em muitos por pouco. E o democrata ganha em poucos dando lavada. Então, é mais ou menos essa sistemática. Não adianta, se você ganhar aqui por 1 voto ou por 1 milhão, não tem diferença nenhuma lá no colégio eleitoral. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer recebê-los. Espero poder contar novamente com a presença de vocês. Uma boa noite. É um prazer. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. E você é sempre o nosso convidado especial. Participe, deixe sua opinião nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e no Instagram também. E toda quarta-feira, 10 da noite, nós estamos aqui com um tema polêmico, procurando levar informações até você. Na próxima quarta-feira, querendo Deus, às 10 da noite, estaremos novamente aqui com mais um programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.